Kiki! Oi, gente, como é que vocês estão? Essa semana foi simplesmente intensa. É o que eu tenho pra descrever. Ela foi intensa, tanto na faculdade, coisas relacionadas à faculdade. Eu parei em casa um dia, se é que eu posso dizer, e o restante foi fazendo coisa. Vocês vão ver isso por aí. Vocês viram, né? Oficina de Estêncil, simpósio de cinema e moda e história. E eu apresentando simplesmente Audrey Hepburn. Então, assim, aperta seu like, se inscreve no meu canal e bora! Oi, gente! Bom dia! Hoje vai ser super corrido e intenso. Eu tenho aula primeiro e depois eu vou almoçar com meus amigos e nisso a gente vai aplicar a oficina de extensio hoje. Então, assim, vem comigo pra ver como esse dia vai ser pauleira. Oi, gente, então. É... Semana passada rolou a Semana de História Política na UERJ, que teve dentro dela um simpósio de cinema, política e história, que o tema era vestir o tempo, dimensões históricas e estéticas no cinema e no audiovisual. E o que acontece? Eu não consegui gravar tanto quanto eu gostaria, porque assim, eu fiquei imersa. Eu fiquei anotando muito, foi muito produtivo. E foram assim, 2 dias. Eu fui para só assistir, porque eu tinha que ir além de estar na iniciação científica, eu tinha que ir, porque o meu professor da iniciação científica, ele era um dos coordenadores, chefes ali daquele simpósio, que é muito legal. E nisso eu fui pra assistir, eu levei 2 amigas comigo. Eu vou ver se eu coloco umas fotos da gente no caminho, porque a gente, assim, saiu da faculdade e foi direto pra lá, porque, querendo ou não, caiu dia de semana. Caiu não, né? Dia de semana, a faculdade não libera, enfim. E no dia seguinte, o primeiro dia foi na quarta, na quinta, eu apresentava. E assim, foi muito enriquecedor de repertório, de saber mais sobre. Uma das apresentações falou sobre o conto de Aya, que tá na minha wishlist não, na minha tibiara há muito tempo. Eu dei o livro para minha irmã e depois que eu entrei na faculdade eu quis muito ler para poder assistir a série, porque uma coisa que eu aprendi na faculdade que cor significa coisa, ainda mais em figurino. Mas, enfim. E o que eu achei muito legal foi que, assim, não foi só sobre. Não teve só do conto de Aya, teve também da Zuzu Angel, teve de Ainda Estou Aqui. E teve uma falando sobre chanchadas e porno chanchadas, que é muito legal. E foi bem enriquecedor, assim, de conhecimento. Eu já tinha ido em alguns congressos e semanas assim que as pessoas apresentam artigos ou inícios de artigos e com a minha irmã, mas isso foi de ciências contábeis, é uma outra área, era uma área que eu queria fazer e eu não quero mais. Tô na moda. Mas assim, foi muito legal. E nisso no dia seguinte eu apresentei.
a gente tinha falado mais ou menos, assim, sobre com alguma coisa inspirada na Audrey. Eu tava com uma calça preta e um colete preto que era. Eu tava tentando fazer super referência ao bonequinho de luxo, porque era a única coisa que eu conseguia fazer referência com as peças que eu tinha aqui. Que eu não tenho. O meu guarda-roupa não é muito grande. Então, assim, não tinha muita coisa pra eu fazer. E eu tentei ir super confortável. Aí uma amiga minha me emprestou uma choker que ela tem de pérola. E super combinou. Eu consegui, assim, lembrei que aqui eu tinha um brinco de pérola. Então eu tava toda na vibe da apresentação no dia seguinte. E assim, as minhas amigas estavam super nervosas por mim, mas eu não tava muito nervosa. Quando eu subi no palco, fiquei assim, minha boca ficou seca, fiquei nervosa. Mas no segundo dia foi muito bom. Teve várias apresentações, assim, tirando das duplas da faculdade. Teve também falando sobre tempo. Ai, foi assim, enriquecedor. Eu anotei muita coisa e eu, assim, acho que a maioria dos artigos que forem pro Anais eu vou estar lendo, porque eu amo essa área de pesquisa. E eu vou deixar algumas imagens, poucas coisas que eu tenho. Porque assim, gente, eu tava tão imersa que eu não consegui fazer muita coisa. Eu, assim, as minhas amigas, elas estavam também super imersas, então a gente não tinha muita foto. Poucas das fotos que a gente tem são antes de eu começar e depois, porque depois a gente saiu. Mas isso não vem ao caso do vídeo. Mas, assim, foi muito bom. Os meus pais não puderam vir, mas eles estavam muito felizes por mim e tudo mais. A gente gravou, eu vou colocar o trecho da gravação aqui. E também que eu gravei pra eles. E a sociedade é dividida em castas, em grupos de mulheres, onde cada grupo, inclusive, algumas pessoas vão falar em relação dela, né, submissa, mas na verdade, o programa não sobre a submissa, ela é uma mulher ali que poderia, os homens estavam na casa dela, fazer os filhos. Então, na verdade, é uma mulher que está tentando se titular. Vai entender porque a Audrey foi tão importante e impactante na época dela e até hoje. O entretenimento foi usado como uma forma de manipulação para elas acreditarem que aquilo era bom e era certo. Isso era feito através do uso de estereótipos entre a mulher boazinha e a que a mulher deveria ser e a mulher sensual, que nunca tinha um final muito feliz. E a Audrey foi tão impactante porque ela surge justamente como uma terceira opção para as mulheres da época. Ela continua amando a dança e para voltar para a Inglaterra ela volta também com uma bolsa no conservatório para o balé. Ela faz o papel para Princess Zent, de A Princesa que Febril, em 1953, que rende a ela o seu primeiro e único Oscar de melhor atriz. A Audrey ela se torna um ícone dos anos 50 e 60 por mostrar o terceiro caminho, como a Ivana falou. Que ela tinha uma beleza simples, delicada e considerada normal para os padrões da época, como Marilyn Monroe, que tinha uma beleza curvilínea, sensual, e a Grace Kelly, que era taxada como uma beleza perfeita. Nisso, a Audrey ela se torna um terceiro caminho, como uma beleza delicada e representa um estereótipo de galinha, de origem francesa, e mostra que ela é uma menina ela é delicada, mas tem malícia nos olhos. Nisso, o Bert Givenchy, que foi uma colaboração que saiu das telas para a vida dela. Eles se tornaram muito amigos e ela mesma escolheu as roupas que foram para o filme Sabrina, de assinatura dele, com a Alison Lewis, que eu vou falar mais à frente.
Mas os 3 filmes mais famosos da colaboração deles são Sabrina, Charada e Bonequinho de Luxo, que é um dos mais famosos. Aqui um pouco dos figurinos que ele assinou. E ela também, depois do Sabrina, ela implementa uma cláusula no contrato que todas as roupas deveriam ser desenhadas pelo Givenchy. E começa a valer essa cláusula a partir do Cinderela em Paris, que é o seguinte. Nós temos o vestido que é do decote de Sabrina, que implementa junto com ele o estilo Audrey. É possível compreender melhor por que a Audrey foi tão impactante na época e por que esse impacto reverbera até hoje. E também ressaltar o trabalho dela na Unicef, que é uma coisa que as pessoas muitas vezes não sabem, mas que era muito importante para ela. E entender por que ela tem um sucesso até hoje, que é o que as meninas vão falar na próxima apresentação. Então, galera, esses foram os 3 dias que, pra mim, foram, assim, loucura. Terça-feira eu apliquei oficina de stencil com os meus amigos. Foi muito legal, porque a gente já tinha aplicado uma vez, não com muitas pessoas, e o público também que apareceu nessa foi diferente. Na quarta, eu assisti pessoas apresentando os trabalhos que eu também, que assim, no dia seguinte seria eu, no mesmo lugar deles. E todos os trabalhos foram incríveis. Eles mexiam com cinema, série, todos interligados por figurino e história. Como a história interliga tudo. Na quinta, era eu no lugar deles. Eu apresentando sobre um dos ícones da Era de Ouro de Hollywood, a Audrey Hepburn. Eu e mais 3 meninas, mulheres, que entramos nessa jornada de fazer a iniciação científica e pegamos uns trabalhos parecidos, porque nós 4 abordávamos a Audrey, mas eu e a minha dupla abordávamos o ícone que ela foi na sua época. E como isso começa a refletir hoje em dia. Como hoje a gente lembra da Audrey, mas não sabe qual foi a trajetória dela. Eu, mesmo já conhecendo e tendo assistido alguns filmes dela, com esse trabalho eu vi quão incrível aquela mulher era. E ela, assim, passou por muita coisa e não deixou essas coisas atrapalharem a sua vida. Eu percebi que ela também gostava de balé, uma coisa que eu não sabia até começar a fazer a iniciação científica, que sempre foi uma das minhas paixões, igual a ela. E tudo que essa mulher sofreu, tudo que ela viveu e o que não deixou abalar. E logo depois vinha outra dupla falando o quão a Audrey ainda reverbera hoje em dia. Como ela ainda assim vem e é o ícone. Como todo mundo sabe quem é a bonequinha de luxo, ou sabe a roupa dela daquele filme. Mas nem todo mundo já viu ou procurou sobre ela. Então, assim, foi intenso esses 3 dias. Moveram o meu aprendizado, a minha criatividade, o meu jeito de pensar e refletir sobre a vida. Sobre como moda, cinema, política e figurino tá sempre envolvido e junto. Então, assim, eu percebi que nesses dias eu realmente gosto de falar sobre moda. Eu realmente aprendi que a gente vai falar do passado pensando no futuro, a gente vai falar do futuro com o olhar do nosso presente e que vale a pena estudar história, porque eu era uma menina que, quando criança, eu odiava história. Eu odiava a matéria história. Eu penava porque eu era
total de cálculo, matemática, física, eu amava. Não é à toa que eu amo Fórmula 1, mas eu sempre amei ler, mas eu nunca gostei de português. Mas eu aprendi a amar a história de algumas coisas. E eu aprendi que a história, sim, vale a pena. Então, assim, esse encerramento é basicamente o reflexo de como foi a semana e como ela vai reverberar na minha vida para sempre. Então, é isso. Até o próximo vídeo, gente. Espero que tenham gostado.